Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com você? Semeando o Evangelho de Cristo está aqui novamente para Ele trazer uma palavra de Deus, uma palavra abençoada para a sua vida. Nós devemos crer na palavra do Senhor, que se renova todos os dias e nos ensina todos os dias algo novo para a nossa vida. Amém? E a palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14 também a seguir, que diz assim, meus amados: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e o curou, os doentes que ali estavam. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é um deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão para os povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pois tragam para mim. Depois pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para os céus, deu graças a Deus e o partiu. E entregou aos discípulos os pães e disse para distribuírem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos que sobraram, cheios de pães. Amados irmãos, a palavra que eu gostaria de deixar nessa noite fala sobre, não somente pela provisão de Deus, que foi a multiplicação dos pães, mas eu quero falar nessa noite sobre a fé, sobre a obediência e sobre a seguir Jesus. Sobre a fé, os discípulos que ali se encontravam imediatamente pensaram que Jesus devia mandar embora todo aquele povo, que era muita gente para ser alimentado, e que Jesus não teria condições de alimentar todo aquele povo sem gastar dinheiro, né? Que ali a passagem de Lucas fala que, acho que é Filipe que fala que deveriam usar mais de 200 moedas de prata para alimentar aquele povo. Então eu estava pensando ali no dinheiro, como ele ia fazer. Mas eles se esqueceram que Jesus é o Mestre, que é o Filho de Deus, o provedor, aquele que faz milagres. Aleluias. Para eles era difícil alimentar toda aquela multidão. Para nós, seres humanos, muitas vezes, algumas situações de nossas vidas, ou até mesmo na vida de outra pessoa, de um irmão, de um parente, a gente acha que não tem solução, que não dá mais. Muitas vezes a gente manda aquela pessoa embora: eu não posso fazer nada por ti. Sem mesmo tentar apresentar essa pessoa a Jesus, ou de orar por ela, ou de orar para Jesus para que Ele viesse a fazer um milagre, a estabelecer a sua vontade sobre a vida dessa pessoa. E assim foi naquele tempo. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele já sabia, Ele conhece os corações. Estava testando a resposta daqueles discípulos, ver o que eles iam fazer diante daquela situação. Infelizmente os discípulos eles falharam porque pediram para Jesus expulsar aquela multidão dali. Talvez porque eles já estavam saciados da fome, porque eles não precisavam, os outros não precisam. E hoje em dia, quantas vezes nós agimos assim? Eu estou bem fisicamente, com saúde, espiritualmente. Eu tenho alimento na minha mesa todos os dias. Mas o irmão do lado, e o próximo, será que ele não está precisando de ajuda? Às vezes nós deixamos de lado a palavra de Deus, os ensinamentos, os milagres de Jesus. Acabamos confiando apenas no dinheiro, no homem, e nos esquecemos da provisão que vem dos céus, meus amados. Jesus, naquele momento, Ele pega aqueles 5 pães, os 2 peixinhos,
dando graças a Deus, ou seja, glorificando ao Senhor Deus, pedindo de coração para que Deus viesse a operar aquele milagre. E assim aconteceu. Eu quero dizer para você nessa noite que você deve crer no Senhor Jesus. Antes de você tomar uma atitude, de dar uma resposta para o seu problema, você mesmo, ou de você tentar das suas forças, consulte a Deus primeiro. Ore a Jesus Cristo. Talvez a gente não enxergue o milagre. Talvez a gente não enxergue a saída dos nossos problemas, das circunstâncias da nossa vida. Mas quem sabe Jesus não tem tudo preparado? Aleluia. Quem sabe o Senhor já não preparou o pão, o peixe? Será que o Senhor já não está com a provisão em mãos para nos entregar? E nós? Nós temos fé o suficiente? Nós acreditamos o suficiente para que Jesus venha operar nossas vidas? Aleluias. É uma reflexão, né, irmãos? Nos dias de hoje eu também, aproveitando essa oportunidade, através dessa mensagem, que Jesus no capítulo 16, versículo 24 do livro de Mateus, ele deixa algo muito importante para nós, para aqueles que querem se tornar cristãos, filhos de Deus, servo do Senhor. Ele diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Primeiramente, tomar a nossa cruz, carregar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Muitas vezes nós nos tornamos crentes, cristãos. Nós já não vamos mais andar no mundo do pecado, vamos abandonar as coisas que nós fazíamos antes, os vícios da carne, os prazeres da carne, o pecado que nos afasta da presença de Deus, aleluia. E acabamos perdendo amigos, familiares, muitas vezes somos rejeitados, zombados no nosso trabalho, porque decidimos ser cristão. Essa é uma parte de carregar nossa cruz, de não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar de Cristo, porque Ele mesmo disse que aquele que se envergonha de mim, aquele que me rejeitar, eu também eu rejeitarei no dia do juízo, eu também me envergonharei dele, ou seja, de nós. Se nós rejeitamos a Cristo aqui, se nós rejeitamos a palavra, a Bíblia, um dia o Senhor também vai nos rejeitar. Amém, meu amado? Tomar a cruz, renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. São os dois primeiros passos. A renúncia é a transformação, é a mudança de caminho. Estava indo por esse caminho, eu saí desse caminho para seguir o caminho da cruz, o caminho de Cristo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você segue o caminho que é Cristo, você achará a verdade que é Cristo e você terá a vida que também é Cristo. Porque ele disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus é a nossa provisão. Mas para a gente poder segui-lo verdadeiramente, a gente tem que tomar nossa cruz todos os dias, carregar tudo que nós devemos carregar para seguir a Cristo, não negar a Ele, não negar o Evangelho, não ter vergonha do Senhor. Renunciar a nossa carne, nossos desejos, nossos pecados, aquela voz do mundo, aquela voz do inimigo que vem em nossos ouvidos fazer com que a gente se afaste da presença de Deus. E depois que nós cometemos esses erros, a gente se arrepende, a gente chora, a gente pede perdão, muitos ficam angustiados, outros se afastam do caminho do Senhor, se afastam da igreja. E essa não é a solução. A solução é buscar o Senhor, é seguir a Ele, é ser obediente, ouvir a voz de Deus. E nesse momento, meu amado, é isso que eu gostaria que você entendesse. Porque naquele momento lá, aquela multidão estava com fome. Deus proveu o alimento para ele, o alimento carnal, mas ali Jesus também estava se referindo ao alimento espiritual. Porque é Ele que sacia tudo. Ele é o pão da vida, o pão carnal e o pão espiritual. Porque um dia nosso corpo vai tombar, estando alimentado ou não.
mas o nosso espírito, a nossa alma deve ir aos céus. O nosso espírito volta para Deus, mas a nossa alma são as nossas atitudes que vão decidir para onde que ela vai. Se vai para o lugar de tormento, que mais tarde será o inferno, depois que o Senhor voltar e buscar a sua igreja no dia do julgamento, ou a nossa alma vai para o céu, para o paraíso, que é a Nova Jerusalém. E naquela multidão, muitos foram saciados, e muitos ainda começaram a seguir Jesus. Talvez muitos estavam ali porque sabiam que Jesus poderia alimentá-los, tirar sua fome. E assim foi indo. Creio que muitos que não acreditavam em Jesus, nos seus milagres, através daquele milagre, através da sua fome que foi saciada, começaram a seguir a Cristo. Amém? Mas no decorrer do caminho, quando Jesus fala que a gente deve negar a si mesmo, tomar nossa cruz, muitos deixaram de seguir a Jesus. Está lá em João 6,60, que muitos disseram que duras são as palavras, quem pode segui-las, quem pode suportá-las. Jesus falava a respeito dele, de ele ser o pão da vida, dele ser o pão e o sangue, que nós deveríamos se alimentar da carne e do sangue dele, ou seja, espiritualmente. Isso quer dizer que nós deveríamos, para nós ter a vida, nós deveríamos ter comunhão com Cristo, que representa comer da sua carne, do seu pão, e se alimentar do seu sangue. E é o que nós cristãos hoje fazemos na Santa Ceia, É um ato simbólico da comunhão de Cristo com a igreja, conosco. Jesus fala para se alimentar dele porque o alimento é a provisão do Senhor, e o alimento também ele é provisão e comunhão. Nós nos alimentamos numa mesa com a nossa família, nós nos juntamos naquele lugar e ali se cria uma comunhão. E esse é o primeiro interesse de Deus com a gente. De nada adianta a gente seguir a Jesus apenas pelos milagres, pelas bênçãos, e é o que a gente infelizmente vê nas igrejas hoje em dia, no mundo. As pessoas vão para a igreja querendo receber um milagre, querendo ver algo sobrenatural, e se não acontecer nada de diferente, sobrenatural, eu não vou mais, eu largo de mão a igreja, eu largo de mão a Bíblia, eu não creio. E naquela época também era assim. Alguns discípulos só seguiam Jesus por causa dos milagres. Mas quando Jesus dizia, tu tem que mudar, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de se prostituir, tem que parar de pecar, tu não pode mais adulterar, tu não pode mais roubar, mentir, fazer mal ao próximo, tu tem que mudar a tua vida, o teu caráter, o teu modo de ser. Aí muitos, espera aí, não, ele está me pedindo demais. Eu pensei que era apenas seguir ele, estar de bem com Jesus, tá bom. E ele provendo meus milagres está ótimo. Não, meus amados, não é assim. E em toda aquela multidão, sobraram apenas os 12 apóstolos, os 12 discípulos que seguiam Jesus. Eles realmente entenderam que deveriam ficar ao lado do Senhor, não só pela provisão do alimento carnal, mas Jesus havia dito para eles que quem seguisse a Ele teria direito à vida eterna. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, se entregou por nós, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que nós conhecêssemos a salvação que é dada somente por Jesus, não tem outro caminho, e para que nós tivéssemos a esperança, como temos hoje, da vida eterna. Porque nesse mundo tudo vai passar, mas é como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Ele é a palavra viva, meu amado. Ele é eterno, é a eternidade. E é para esse lugar que Ele deseja levar eu e você. Amém? São essas palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Você tem seguido a Jesus de que maneira? Como você tem olhado para os milagres do Senhor, para a vida com Cristo? Você está na igreja, você está com o Senhor apenas pelo alimento físico?
pelas bênçãos? Porque você quer um carro novo, uma casa nova? Porque você quer um bom trabalho? Você tem seguido o Evangelho de Cristo para se tornar uma nova pessoa, para amar o próximo, para fazer o bem, para se alegrar na igreja, ajudar os irmãos e para levar o Evangelho adiante? Pois foi essa a ordem que Jesus deu quando ele ascendeu aos céus. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixou isso para os discípulos. Qual é o motivo de você estar seguindo Jesus hoje, meu amado? É essa pergunta que eu deixo. Reflita sobre isso. Porque aqueles que seguem verdadeiramente Jesus, esses terão direito à vida eterna. Passarão os céus e a terra, mas esses permanecerão com Cristo. Amém, meu amado? Siga a Deus, siga a Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Então terás vitória, terás alimento espiritual. O Senhor Jesus está aí, está conosco para saciar a nossa fome. E nós, de que modo nós vamos agradecer a isso? Entregando a nossa vida a Ele também, assim como Ele entregou a vida dele por nós, ainda nós sendo pecadores. Jesus não tinha pecado, Ele era justo, somente Ele pôde nos perdoar. Amém? Confie no Senhor de todo o teu coração e será salvo você e a sua casa. Tchau, tchau, fique com Deus.